Olá, hoje estou aqui para apresentar para vocês o CountryCast, a conversa, né, hoje com o nosso presidente, Zanella. Para quem não me conhece, sou o César, sou coordenador e professor da natação, e também a gente tem o Hernani, o João e o Rafa. Presidente, seja bem-vindo, pode falar um pouco aí, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal todo que acompanha o nosso podcast, né? A comunidade countryista. E vamos aí bater um papo sobre os acontecimentos desses últimos 3 anos. Hernani, se apresenta. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Hernani Andrade, eu estou diretor nesses últimos dias de marketing, comunicação e relações públicas. João, a gente já conversou uma outra vez, estamos de novo aqui na mesa. Bom dia a toda a comunidade countryista. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre bom estar entre amigos para a gente contar um pouquinho do que foram esses últimos 3 anos, né? Eu estou atualmente como diretor de modalidade, mas acima de tudo sou sócio do Country Club. Eu acho que esse é o maior feito que nós deveríamos contar a todos. Rafa? Bom dia. Eu colaborei com a diretoria como diretor adjunto de modalidade, de futebol. Estou aqui também para colaborar um pouquinho, contar um pouco desses 3 anos que a gente viveu intensamente. Então vamos lá. Presidente, queria que você falasse um pouquinho, conta um pouco da sua história, não só esses 3 anos, mas de sócio, quanto tempo aí? Bom, de sócio eu tenho 44 anos. Caraca, entregou a idade. Mas tem um pouco mais, 45 anos. Participei já muito do clube, como conselheiro, uns 18 anos. Comissão de disciplina, 17. As comissões organizadoras dos carnavais antigos, por muitos anos. E, de repente, me convidaram para concorrer a presidente do clube, coisa que eu nem imaginava um dia que fosse concorrer. E ganhamos, viemos aí com muitas intenções boas e tal, mas infelizmente veio a pandemia. De 3 anos nos roubou 1 ano e meio. 1 ano e meio que nós tivemos que fazer das tripas corações para manter o clube ativo. Mas conseguimos fazer muitas coisas aí. Mesmo com essa pandemia, com a arrecadação por 15 meses caindo pela 50%, conseguimos realizar muitas coisas. Inclusive, o podcast que o Hernani criou, né? Não, vamos consertar. Foi uma ideia do Paulo Henrique e como diretor a gente só deu as condições necessárias para que nascesse. E né? está muito bem montado. E nós vamos deixar um bom legado para o clube. Opa! Muito bem. Hernani, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Então, César, você me conhece de longa data, né? Não muito. A gente já se cruzou em aulas de natação. Eu já causei com um lanche de frango com queijo antes de nadar. Não me deixou nadar por 1 hora. Justo. E eu sou sócio desde 93. A partir daí, comecei a frequentar o clube. Depois de uns 10 anos, comecei a me enfiar nos torneios aqui dentro. Principalmente no futebol, depois... Era goleiro. Eu vou frisar que ele era goleiro. Eu era goleiro lá atrás, tem toda uma história com o esporte, quando eu era criança. Eu cresci dentro de clube, né, desenvolvendo esporte, era goleiro de salão. Depois fui para o campo, num clube chamado Hobby Sports Clube, tinham várias sedes em São Paulo. Eu nasci lá em Santana, depois morei na Santa Cecília, frequentei
esse clube na sede ali da Avenida Angélica. Depois a gente começou a frequentar o Clube de Campo Interlagos, e lá que eu tive contato para ser goleiro de campo, né? E aí depois teve um professor chamado Osni, e ele foi pro Juventus e quis me levar. Aí eu fiz um teste, não sei, era um teste muito louco, assim, para saber qual a projeção da sua altura para que você pudesse continuar a desenvolver. Eu fui reprovar. Ele não errou, hein? Não errou, acertou. Não errou. Ó, 1980 e bolinha já. Tecnologia avançada naquela época. E aí tentaram me colocar na linha e tal, e eu não passei na peneira lá do Juventus, e depois eu fui para o clube da Associação de Desportos da Polícia Militar, e aí comecei a desenvolver lá. Aí, meados de julho de 93, meus pais vieram para Vinhedo. E aí começou a minha história aqui. E logo depois que a gente mudou, meu pai queria procurar um clube para que eu continuasse com as atividades. E aí a gente escolheu o country, né? E aí depois eu comecei a entrar nos campeonatos e fui muito, assim, tendencioso para o tênis também depois. Então eu comecei a praticar o tênis, entrei no campeonato de tênis, fui fazendo as amizades no tênis e conheci um conselheiro chamado Edson Rosendo, né? E aí a gente começou a conversar, ele descobriu que eu era publicitário, a gente começou a falar a respeito de mercado, etc. E aí o meu nome foi ventilado e eu, com muito orgulho, participei e participo, tem 3 dias aí para acabar a diretoria, e participo na área da comunicação, podendo ajudar, contribuir com o que eu sei profissionalmente na diretoria do presidente Zanella e do vice Mário, né? E para mim foi muito bom. Para mim foi, assim, descobrir como funciona o clube, como que as coisas acontecem, poder colocar o lado profissional em benefício do clube. Para mim, diretoria, ser diretor é poder facilitar as boas ideias, né? Dar a direção e fazer com que os funcionários, os colaboradores, as pessoas que estão envolvidas sigam e desenvolvam da melhor maneira a sua atividade. E aqui o Countrycasting, o plano de marketing, o Media Kit, os espaços que nós reorganizamos para poder serem explorados, o networking com outros clubes, né, que foi possibilitado pelo grupo do Sindiclube, a troca de informações, de ideias. Nós visitamos o Pinheiros em relação ao jogo de vôlei que tivemos lá. E assim, a gente vê o quanto que a gente pode conseguir com dispositivos para o esporte. Então, foi muito rico esses 3 anos, né? Eu acho que quando a gente terminou a nossa festa de carnaval, logo no início da nossa gestão, a gente falou, nossa, realmente assim, estamos no caminho certo. Veio a pandemia e foi aonde a gente mais trabalhou, por incrível que pareça, né, presidente? Com certeza. Foram os anos que a gente mais trabalhou para manter o clube respirando. E não chegou a nenhum momento respirar por aparelhos. A gestão foi muito... foi muito cuidadosa, e teve muita... agora que está em evidência, né, essa questão da habilidade de gestão para que a gente não tivesse nenhum tipo de contratempo, e a gente foi tocando o barco. Quando reabriu, aí a gente reabriu numa outra situação, né? E aí alguns sonhos que a gente queria realizar foram um pouco ceifados, né? Mas é isso. E assim, só tenho a agradecer ao presidente, aos meus amigos, não são nem colegas, porque durante esse tempo a gente fez amizade, Rafa, a gente quebrou muito pau aí, mas foi muito bom, porque foi pela saúde do clube. É como esposa. Foi muito legal. Ele e a esposa. Pode ser. E João, como todos, né, Ney Fumaça, Midão, Ney Paranhos, Norbé, Mário, Zico agora, Wagner no começo, né? Espero que não tenha... Tino, que entrou, Eliana no começo também, acho que não estou esquecendo de ninguém. Natan, né, que fez um carnaval estupendo aí, acionou o nosso quiosque João do Monte, ativou o nosso quiosque João do Monte com o samba de domingo aí, com as bandas de domingo também, e
tinham muitos outros projetos, né, para se fazer. Então foi muito bacana, foi muito legal. Eu, se pudesse dar uma dica aos associados que gostam do Country Club, se forem convidados um dia, aceitem. É muito bacana. Conselho, diretoria, façam parte, aceitem, porque muda a sua visão de associado. Muito bom. João, tem que resumir, né, João? Se você começar a contar de quando a gente se conhece, assim, aí não vai dar. Eu acho que depois da fala do Hernani, Vai ficar difícil. fica difícil. A gente complementa com poucas coisas e mais na nossa área. Para quem não sabe, eu sou formado na área de educação física, tenho 2 especializações e sou um amante da educação física, sou um amante da educação, adoro falar sobre esporte, sobre pedagogia do esporte, sobre a formação, sobre o que é o sentido de fazer o esporte acontecer. E começo falando disso exatamente para a gente lembrar quem é o Country Club. O João, ele passou pela diretoria do Country Club, mas quem existe, quem é forte, é a instituição Country Club. E isso a gente não pode esquecer nunca. Então essa última fala do Hernani, ela é super importante para nós enquanto diretores, né? Acredito que o presidente Zanella também pense um pouco nisso, e todos da diretoria que passaram conosco, é uma instituição muito forte, muito grande. E nós passamos para tentar implementar nela alguns detalhes, né? Alguns temperos, vamos dizer, porque ela já vive por conta própria. Passamos, sim, por um problema da pandemia que nos impediu de realizar sonhos maiores para esta instituição, mas não deixamos de acreditar nela e fazer com que ela continuasse vivendo, que é o mais importante. Os professores, a coordenação, a gestão da diretoria, sabendo que nós precisávamos ali, né, o nosso gerente geral, o nosso coordenador geral de esportes, são pessoas que estão aqui no clube e fazem essa instituição andar, e nós temos que cuidar disso. Talvez a gente não tenha conseguido complementar e completar mais coisas por uma restrição, né? Mas não esqueço de cada um dos protocolos que vinham e que nós tínhamos que, com todo o cuidado do mundo, poder saber o que nós poderíamos liberar ou não para o associado, mesmo sabendo que era um grande risco de pessoas não gostarem, mas nós precisávamos cuidar de uma instituição muito maior, então geraram muitos problemas. E com isso nós precisávamos também, que modalidades vamos fazer acontecer, quais podem, quais não podem, contato, não tem contato. E, acima de tudo, nós precisávamos nesse momento tirar valores pessoais e pensar numa instituição como algo muito mais importante. Então nós discutíamos muito para pensar e trazer o melhor. E eu acho que a gente termina aí um mandato, a 3 dias do término do mandato, satisfeito com muita coisa que nós fizemos, né? Acho que a parceria entre essa diretoria ela foi muito consistente. E quando muitos pensam iguais, alguma coisa está errado. E nós sempre tivemos a saúde necessária dentro da nossa diretoria de discutir quando era preciso, de questionar um ao outro quando era necessário para que o crescimento coletivo acontecesse. E eu acho que aconteceu. Nós temos muitos ganhos em todas as áreas. E não podemos deixar de pensar que a gestão, como um todo, ela trouxe, sim, muitos acréscimos ao Country Club. Tem N pontos que podemos aqui questionar e falar e contar o que realmente aconteceu. Não podemos esquecer que nós temos muitas modalidades e atividades nesse clube que continuam existindo e quando nós chegamos elas já existiam. E algumas novidades que nós conseguimos trazer para nós, associados. Boa. Sobrou alguma coisa para você falar, Rafa? Não, rapidinho. Não vou me estender muito. Para a gente continuar o bate-papo. Fala um pouco mais. Eu, além de ser adjunto de modalidades, futebol, eu também sou conselheiro. E como conselheiro, a gente tem uma visão um pouco diferente do clube quanto diretoria. Eu participei muito com essa diretoria, vi as dificuldades que a gente enfrentou no começo, e é gozado quando você troca de lado, é impressionante como você muda o jeito que você olha para o clube. Eu tinha uma ideia do clube muito, muito amadora, e não é. Nós temos aqui 30 e poucas modalidades, muito bem geridas,
Temos aqui o administrador, uma pessoa só hoje, que toma conta de um clube de quase 9 mil associados. E mesmo durante a pandemia, eu vi vários clubes fecharem. Vários. E o Country Club foi no caminho contrário. O Country Club aumentou. A gente bateu o número de sócios, mais de 2.500 titulares, assim, numa rapidez muito grande. Então, isso daí não é fruto de diretoria só. Isso é fruto de conjunto de diretoria, associado, administração. É uma coisa que foi surpreendente. E do jeito que a gente pegou lá, eu acredito que a gente está entregando algo muito melhor, mas muito melhor. Eu só quero até citar a equipe de natação. Há quantos anos a gente não tinha uma equipe de natação? Voltou a pandemia, hoje a gente já tem. Futebol, eu não lembro em 30 anos de clube, uma equipe representar em outro estado do Country Club. Então essas coisas não são simples de acontecer. E outra, a gente viu interesse de empresas privadas querendo aportar valores dentro do clube. E assim, e somas consideráveis. A gente não tinha isso antes. Não sei se vai ser um caminho a ser seguido pela próxima diretoria, mas é um caminho que foi bem aberto, bem construído, e graças a eu também tenho que a gente brigou muito, eu, o Hernani, o João, mas assim, a entrada do plano de marketing facilitou muita coisa. A gente consegue expor o clube de uma outra maneira. Então, quem está vindo, eu espero que entenda o que a gente fez. Tudo foi feito pensando em aumentar, em crescimento, e nada foi feito em interesse pessoal. Eu garanto que aqui dentro dessa sala, eu acho que a gente teve tanta cobrança, que hoje, faltando 3 dias, eu olho para trás e falo assim, putz, olha o que a gente fez. Olha o clube como está bonito. Olha as pessoas quando chegam na gente. Lógico, a maioria vem, porque não faz isso? Porque cada um acha que é dono de um pedacinho, eles são donos, na verdade. Assim, a gente não pode pensar em 1, 2, a gente sempre pensa na maioria. Então, olha como está o clube hoje. Eu não conheço uma pessoa que não entre aqui e fique maravilhado. Eu tenho amigos que são sócios de hípica, cultura, regatas. Quando eles entraram aqui para disputar futebol, para ver outras modalidades, eles falam assim, caraca, olha o que o clube mudou, olha o que o clube cresceu. Quanto é o título? Foi a primeira pergunta que eles me fizeram. Quanto tá para vir para cá? Então, assim, a gente tem que valorizar, e hoje eu vejo as pessoas valorizando muito mais do que antes. A gente era meio um clube pequenininho, hoje a gente é muito grande, a gente é reconhecido nacionalmente, a gente é reconhecido regionalmente. Eu garanto para vocês que a gente está bem na frente dos outros clubes. Lei Pelé, incentivo, tem tanta coisa que a gente pode desenvolver aqui dentro ainda, e eu tenho certeza que a próxima diretoria vai continuar com isso. Então, não vou me estender muito, senão a gente fica só nisso aqui. E eu queria agradecer demais as 3 pessoas. Você também, César, eu fui lá na sua sala, as 4 pessoas que estão nessa sala, porque vocês me apoiaram em muitas das coisas que a gente fez. Então, obrigado mesmo, de coração. Foram 3 anos intensos. Você falou essa parte do Clube Lindo, não sei se quem vai assistir conhece, mas o meu pai viveu aqui dentro também 40 e tantos anos aí, junto com o Zanella, e eu trouxe ele faz uns 2 meses atrás. Ele ficou encantado. Fazia tempo que ele não vinha. Ele falou como o clube tá bonito. Ele usou essa frase. E olha que meu pai vivia mais aqui dentro do que na minha casa, né? Conta um pouquinho como que vocês fizeram com o associado na pandemia. A parte de o sócio podia cancelar o título, ele podia voltar antes da gente entrar nas modalidades ou das outras coisas. Nós tínhamos muita cobrança do sócio dizendo que pagava o clube, mas não frequentava. Porque estava fechado. Mas todo mundo é dono do clube. Aqui não é um shopping que você só paga se entra. E aí nós fizemos um monte de coisa. Reduzimos os valores das mensalidades, diminuímos acho que 30%. Da manutenção, reduzimos por alguns meses construção e melhoria, e isso para manter o sócio. Mas mesmo assim, muitos deixaram de pagar. Mas fizemos acordos, podia pagar da forma que conseguisse, né?
E deu certo. Tanto deu certo que a coisa começou a melhorar. Nós fazíamos campanha para venda de títulos com 50% de desconto. Aí nós voltamos ao preço normal, o valor normal, que eu ainda acho que é pouco. Tivemos uma briga com o conselho, porque nós fizemos isso, mas conseguimos. E hoje nós temos fila de espera para comprar títulos. Bateu aí os 2.500 sócios e a coisa está de vento em polpa. Eu acho que essa diretoria que vai tomar posse agora a partir do dia 1º vai pegar coisa bem melhor do que nós pegamos. E Sucesso. eu acho que o clube só teve a ganhar nesse período todo. E nós temos que conversar um pouco a respeito do vôlei. O vôlei que nós fomos muito cobrados. Nos cobraram o vôlei tremendamente. O porquê continuar com o vôlei? Que benefício o vôlei feminino traz para o clube? E eu vou deixar aí os diretores comentar um pouco a respeito, né? E o que o clube tem a ganhar com esse vôlei. Interessante. As portas que esse vôlei abriu para o clube. Eu acho que antes da gente pensar só no vôlei, eu gostaria de propor um outro exercício também para nós, né? Que nós pudéssemos pensar que o clube, ele realmente não é feito só do vôlei. O clube, ele é feito hoje de muita coisa. Nós temos uma área que não são os esportes, mas é uma área cultural, que ela é viva, ela é rica. Acabamos de ter o festival de dança, foi maravilhoso, parabéns a todos os envolvidos. Nós tivemos a apresentação de violão, temos uma série de coisas que acontecem no nosso clube, além de toda a parte de esporte, a parte esportiva. E nós temos que entender que o clube, ele é um clube social, e como um clube social, ele tem que fomentar, proporcionar ao associado a possibilidade dele conhecer as modalidades, dele se engajar em algumas dessas modalidades e ter para a vida dele algo que vai agregar como qualidade de vida, já que a gente fala em área de esporte e de saúde, a gente não pode pensar nisso. E o clube sempre teve esse DNA de competir, de participar, de estar ativo dentro da região, não vamos falar só da cidade, mas da região, com várias modalidades. Então a gente não pode esquecer que nasce desse ponto. E quando a gente pensa em chegar a um esporte profissional, né, o vôlei não é considerado um esporte profissional, mas nós vamos falar de um vôlei institucionalmente, né, dentro da CBV, e ele não é chamado de esporte profissional. Mas tem sim as profissionais do vôlei, que são as jogadoras, são as atletas do vôlei feminino. Então, o que isso para nós traz? Né? O que isso para uma instituição como o Country Club ela traz de valor? O que agrega? Então, se a gente pensar em quem está entrando numa modalidade hoje, ela precisa ter um visual, ela precisa desejar algo. Ninguém chega em lugar nenhum se ele não deseja algo. Tem que ter um propósito, né? Então, eu vou jogar tênis porque eu gosto. Eu vi o Djoko, vi o Federer, vejo Nadal. São caras que inspiram. Quero ir lá, quero tentar repetir o que eles fazem. Teve um boom quando o Guga começou a ganhar, um boom no tênis, de praticar tênis depois, na época do Guga. Quem não deixou o cabelo comprido, queria aquela faixa. Poxa, o Guga, o que ele significou... Eu não consigo. O que significou para todo mundo naquela época, né? Então, isso é o que motiva. E aí nós podemos citar vários atletas. Nós acabamos de passar pela Copa do Mundo. Tem aquela dor, a frustração de não ter chegado onde nós gostaríamos. Mas nós precisamos entender que o esporte é isso. Alguém vai chegar, mas nem todos chegarão. E a gente precisa entender que o processo ele é importante. E eu acho que o Country Club ele conseguiu, nesse período todo, ajustar muitos desses processos para que realmente faça sentido
essa lógica de ter o vôlei feminino. Ele já era importante quando nós assumimos a diretoria, mas ele não estava acontecendo do jeito que o Country Club merece. Ele precisava ser ajustado para o que o Country Club significa, para aquilo que nós desejamos, aquilo que é uma gestão esportiva, aquilo que é uma gestão institucional, aquilo que precisamos, com todos os direitos que nós podemos conquistar a partir disso. Que direitos? Nós, como já foi até citado, nós temos aí a favor da nossa instituição uma Lei Pelé, a favor da nossa instituição leis de incentivo federal, estadual, tem até algumas questões que podem ser vistas no âmbito municipal. Nós temos aí o viés do patrocínio direto, que pode trazer para o nosso clube muitos benefícios. Algumas instituições como a CBC, a qual o clube é filiado, e esses ajustes podem nos trazer benefícios desde ajuda para implementarmos as nossas áreas esportivas a partir do incentivo da CBC, a partir de leis de incentivo. Então eu não preciso, não é para o vôlei, é para o Country Club. Como também para pagar até a gestão de professores, para melhorar e eles terem um retorno mais positivo. Então nós temos muitos benefícios para serem vistos e colhidos. E tudo isso, material esportivo, tudo isso que o João falou, ele citou Copa do Mundo, né? Ele citou essa questão do espelho no atleta, nas questões de época, né? É muito melhor a gente colocar da seguinte maneira. Ele falou Copa do Mundo e eu lembrei da questão toda nossa, desde o começo da pandemia, como você falou, como que vocês trataram o associado e tal. Primeiro que a gente nunca desistiu de concretizar aquilo que a gente veio para fazer, né? E a Argentina foi campeã mundial e o Messi não desistiu de estar na seleção. Por mais que fosse comparado à questão de Maradona, as derrotas, os fracassos que ele teve com a seleção, ele nunca desistiu e essa geração foi campeã, tricampeã, depois de 34 anos, né? Essa geração foi campeã porque não desistiram. E todos esses dispositivos que o João falou agora foi porque essa diretoria também não desistiu do vôlei, né? E assim, como a gente também não desistiu dos nossos sonhos, a gente até o último momento, o último minuto, quando a gente visualizou as nossas conquistas, a gente nunca desistiu, a gente sempre tinha em mente que a gente conseguiria realizar, né, o que a gente veio para fazer. Lógico que a pandemia e toda essa questão nos pegou de surpresa e nos pegou também no vôlei. Mas antes da gente assumir, quando a gente ganhou a eleição, né, em novembro, a gente, principalmente assim, dentro da minha diretoria, né, eu via o vôlei como um dos grandes produtos do clube. Eu vi o vôlei como um produto. Então eu falei, eu preciso me inteirar sobre esse produto. Eu preciso saber como é que está esse produto, como que essa diretoria que está saindo está tratando para que a gente possa pegar e continuar, né, a gestão desse produto. Quando a gente começou a se aproximar, a gente começou a visualizar que não estava tão bom. Não estava do jeito que a gente achava que estaria, né? Então a gente começou a se aproximar. Então nós fomos no local de treino delas, né? E a gente simplesmente visualizou uma situação muito depressiva. E aí estava na iminência de começar uma Superliga, ou já tinha iniciado com alguns jogos, e a gente sempre foi conhecido como nunca ganhou nada, né? E aí a gente começou a visualizar, eu comecei a ver e falei, pô, precisamos mudar isso, precisamos dar um gás, precisamos motivar esse time, precisamos ver o que está acontecendo na raiz. E a gente foi, e nós entramos no olho do furacão do problema, e a gente constatou que tinham muitas coisas erradas, né, em relação ao gestor do vôlei, né, e a gente começou a trazer para a diretoria que ia assumir em janeiro essas situações, e conversando também com o presidente Serotini, né, e o presidente Serotini colocou para a gente a situação, e a gente falou, não, a gente vai resolver da melhor maneira.
E assim, ele nos ajudou muito, né, na transição da diretoria. Quando a gente assumiu, nós montamos uma comissão dentro da diretoria e a gente foi atrás de tudo que estava errado do gestor do vôlei, né? E aí a gente começou a verificar que as jogadoras estavam sem ânimo, que a situação não estava muito boa, que tinha um patrocinador master, né? E tanto é que num dos jogos a gente chegou para assistir e a gente encontrou com a patrocinadora e ela falou, nossa, finalmente o Country Club apareceu. Isso ligou um sinal de alerta na gente, falando o que está acontecendo, né? O que está rolando. E a gente foi um passo de cada vez, e a gente foi resgatando esse time, a gente foi resgatando esse projeto, a gente foi conversando, a gente foi analisando quais caminhos seriam os melhores para a instituição Country Club, porque é o CNPJ do clube que está em jogo. Existe o time sobre o nosso CNPJ, né? E a questão do gestor, ele não aparece. Quem aparece é o CNPJ do clube. Então a gente começou a tratar com muito carinho, com muito zelo, com muito cuidado. E aí, dentro dessa caminhada, quando a gente já assumiu e o time estava no Superliga, veio a primeira vitória. Aí eu falei, opa, ah, que legal. Aí a gente começou a colocar um pouco mais a mão na massa ali, junto com o gestor, a gente começou a administrar junto, ver quais eram as necessidades. Aí o Rafa entrou com um planejamento estratégico muito bom, excelente, em relação não só ao time, mas a questão também de networking, trouxe possibilidades. O presidente Serotini se engajou junto com a nossa diretoria e a gente conseguiu trazer o time para dentro do clube, oferecendo um jantar de início, para que a gente pudesse entender, a gente pudesse se aproximar. E depois desse jantar, houve uma ligação de uma jogadora pedindo ajuda. Aí a gente falou, ainda existe coisas que a gente não sabe. Essa jogadora entrou em contato com o Décio entrou em contato com a nossa diretoria, nós fomos de novo lá, cutucar, ver o que tinha acontecendo, e a gente ficava sabendo que elas estavam passando dificuldades, que não estava chegando os proventos para as jogadoras, né? E que o projeto não estava tão bom. Mesmo tendo a primeira vitória, a gente conseguindo reanimar o time. E aí a gente começou a olhar com um sentimento de gestão 100%, tirou a emoção, veio com a razão, e a gente começou a entender que seria interessante e melhor para a instituição se o clube tivesse a gestão 100%. Foi aí que a gente começou a conversar com o presidente Zanella. O presidente Zanella começou a ter muita dor de cabeça. A gente olhava o Zanella aqui, ficava tudo vermelho, fumaçando, quando vinha vôlei para a pauta. E aí a gente falou, presidente, a gente assume ou o clube vai ter problema. Porque em várias esferas, isso o Rafa vai poder falar melhor, porque ele estava mais à frente, visitando federação, visitando outro fornecedor. Nós fomos aqui na cidade, em estabelecimentos na cidade, onde o nome do clube estava, infelizmente, sujo. A gente teve que ouvir de um fornecedor falar, vocês usam planilha? Porque planilha salva a gestão. A gente teve que ouvir isso. Então, assim... Porque era uma gestão que estava distante da gestão Country Club. Entendeu? Então, eles estavam usando o CNPJ e não respondendo à gestão. E aí, nós olhamos e falamos, peraí, gestão Country Club tem que ser gestão Country Club. Por isso que nós precisamos abarcar tudo isso para dentro do clube e entender o que estava acontecendo. E a gente trouxe pro presidente uma solução que começou como uma dor de cabeça e a gente trouxe para o presidente várias soluções para que a gente pudesse continuar, porque a visibilidade que esse produto oferece ao clube é assim, não temos como mensurar. Se você fosse colocar a marca do Country Club na TV Globo ou na Sport TV, seriam milhões de reais durante a temporada.
E a gente tinha uma exposição de mídia praticamente que gratuita. Então, coloca isso no papel e vê se não foi bom para o clube. Mais para frente, né, depois dessa cronologia que eu estou falando aqui, você vai entender o que é você ouvir em rede nacional que o time de Valinhos era o único que pagava em dia. Tirando, lógico, as 4 potências ali do voleibol. Mas que a gente tinha resgatado o projeto, que o projeto agora estava na mão do clube, que a gente estava acertando, que a gente estava conseguindo fazer. Jogadoras que vinham jogar aqui no ginásio municipal, de times renomados, e vinham chorando pra gente, falando, puxa vida, eu quero tanto jogar com vocês, me dá uma oportunidade de voltar, me dá uma oportunidade para eu jogar. Então, assim, a gente acertou demais. E por uma questão desse trabalho de resgate, a gente conseguiu chegar no Tica. Chegando no Tica, a gente conseguiu chegar no Chicão. Chegando no Chicão, a gente começou a entender o que eram os proventos diretos, o que era o patrocínio direto, o que era a lei de incentivo municipal, né? A questão da prestação de conta para o governo do estado, né? Porque A importância disso. Porque o projeto de incentivo estadual, ele não é só vir o dinheiro. Nós precisamos também mostrar todas as contrapartidas, apresentar todas as planilhas de onde esses gastos foram feitos. Existe uma responsabilidade institucional muito séria e que, em partes, nós tivemos que nos deparar e cuidar disso para manter uma instituição como o Country Club no rol que ela merece estar, que são das instituições que são boas pagadoras, que cumprem com as suas obrigações, que não têm problemas. Então, nós precisávamos cuidar disso. Era um desafio muito grande. E tivemos que levar, inclusive, ao conselho. Não era só uma diretoria que podia resolver. Nós precisávamos do conselho e o conselho precisou entender o que estava acontecendo. E não foi simples, mas nós tivemos ali a compreensão deles, a credibilidade para que a gente pudesse falar, opa, peraí, vamos ajudar o Country Club a resolver isso aqui. Era um problema grande e nós precisávamos ajustar isso. E depois o presidente quase infartou, porque a gente assumiu a gestão e veio a pandemia, fechou tudo. E a gente estava com o vôlei na mão, 100% Country Club. E agora para pegar patrocínio? E agora para a gente poder bater nas empresas? Aí começa o networking aqui de dentro. É aí que eu falo, o clube é muito forte. A gente tem 2.500 associados titulares, mas a gente tem 8.000 associados aí, aproximadamente 8.000 associados. E aí, a questão do associado é importantíssima, porque foi a partir dos associados que a gente conseguiu chegar nas empresas para salvar essa primeira perna do vôlei. E tivemos que fazer uma escolha com tremenda responsabilidade, porque nós recebemos o convite para continuar na série de elite e tivemos que falar, não, se a gente vai pegar o vôlei, nós vamos pegar com o pé no chão, nós caímos, então nós vamos jogar B. A gente não vai subir por convite. E aí foi uma questão muito estratégica, porque os valores da B são infinitamente menores que os valores da A. Então a gente pôde nos reestruturar, né? A gente conseguiu colocar o vôlei no trilho, né? Com a comissão técnica entendendo toda a situação, foram muito parceiros nesse momento, são parceiros, né? Mas nesse momento assim, aonde a gente traz um supervisor e um treinador que já passaram pelo vôlei, né? Que respiram voleibol, vivem disso, entenderam a situação, né? Foram parceiros e a gente conseguiu fazer uma série B muito boa, muito boa. E nós tivemos também a questão do ICMS, né? Nós tivemos alguns patrocínios diretos. Aí a gente tem que agradecer muito ao presidente Serotini, que conseguiu trazer novamente a Renata para acreditar no projeto. E aí tem uma história, cara, muito surreal. Tem uma história muito surreal. A gente recebeu aqui, na época, a gerente de marketing deles. Cara,
ela falou que elas ligavam lá, falando que tomavam banho frio, que não tinham o que comer, no saque da empresa. Aí como que uma empresa volta a aportar num projeto depois de tudo que aconteceu? A imagem vinculada. Então, assim, foi um resgate com muito cuidado para chegar no ápice de subir para a Série A novamente, para a Série de Elite. Aí eu vou deixar o Rafa falar, porque eu já falo muito demais. Eu só queria falar uma coisa antes do Rafa, que a visão de ter o vôlei aqui hoje no clube espelha nas nossas escolinhas, né? É isso que eu ia chegar. Então, hoje, uma criança ou a mãe, ela incentiva. E a gente vê a nossa escolinha de vôlei aí, né? Com todas as categorias. Porque isso é a visão, né? Que nem você querer jogar num clube, você tem que ter a base, né? Essa visão. Isso é legal. E as nossas modalidades são assim, né? Puxando um pouquinho para a natação, a gente tem a escolinha, que o João já citou, depois a gente puxa esse aluno para formar a equipe de treinamento. Para né? representar o clube. E aí ele representa o clube. Então hoje nossa escolinha tem 1.100 alunos, e a gente vai pegando um aqui, outro ali, ele vai para o treinamento. Acontece isso com o vôlei, com a escolinha de futebol. Né? Então isso daí, hoje uma equipe que pode ser que até alguém fale assim, mas você está beneficiando 12 pessoas. Não. Hoje, se você tem uma quadra de vôlei e você tem um piso excelente, é por causa do profissional. Ele vai beneficiar o associado também, porque a escolinha vai treinar lá. Então, o piso melhor por causa do profissional beneficia o associado. Isso em qualquer coisa, o campo, a quadra. Na né? questão da base, era gratificante a gente olhar as meninas da base que iam ser pegadoras no jogo, lanchando com as atletas profissionais, chorando, cara. Chorando. De poder estar perto delas, de poder aproximar daquelas que elas entendem como sendo as grandes... o desejo delas, né? Onde você quer estar? Quero estar lá com elas. E elas estavam tendo a oportunidade de chegar perto, entregar uma bola para a menina. Então você vê o olho dela brilhando, ela desejando aquilo. E é assim que a gente forma qualquer coisa. A partir do desejo e a partir da oportunidade. É fácil? Não. E precisa tirar de toda criança, todo adolescente e falar que vai ser fácil. Não é fácil. É difícil. Nesse meio do caminho você tem vitórias, derrotas, frustrações, problemas, desafios, tem conquistas, mas é um processo e eles precisam viver isso. A gente só aprende alguma coisa a partir do momento que a gente vive aquilo. Então isso é muito importante. E voltando ao que o Hernani falou, a gente tem que entender que o vôlei é um produto do Country Club, não ao contrário. Então, hoje, o que a gente vende é um espaço na camisa, que tem um valor enorme, mas a camisa é do Country Club. Então, todas as parcerias que são fechadas, não são fechadas com o time de vôlei, elas são fechadas com o Country Club. O Country Club decide aonde vai fazer o aporte. Lógico, se a gente está fazendo pela camisa, por alguma coisa, é lógico que o que está entrando vai para o vôlei. Mas olha a porta de entrada que você tem para outras modalidades. Quem capta isso, a gente tem um conselheiro também que capta, temos outras pessoas que fazem captação aqui, sabem da dificuldade que é fazer isso, não é simples. Então hoje você tem aqui dentro, que eu sei, pelo menos uma menina de tênis que é muito boa, que poderia estar sendo patrocinada, o time de futebol que foi aqui, o Sub-12, Sub-14, que foi para Floripa, tem custo essa viagem, foi patrocinado. Então, se você não fizer algo mostrando o clube, não só as equipes, fica muito mais difícil. A gente sempre usou o clube, a gente sempre usa, olha, as categorias de base, olha o que o time de cima influencia nas categorias de base. Eu vou citar um exemplo que, assim, deu um pouco de dor de cabeça, que o pessoal ficou meio triste aqui em Valinhos, mas, assim, a ida para o time de vôlei para Vinhedo impulsionou as categorias de base dele, não categorias de base, as escolinhas, em mais de 500%. Eles tinham 30, 40 alunos, passou de 600 alunos. Isso que a gente está lá há 5, 6 meses. E o mesmo aconteceu aqui em Valinhos. Valinhos tem uma categoria de base forte por causa do time adulto. Isso, se sumir o time adulto, a tendência é sumir todas as categorias de base. Isso é normal em qualquer lugar.
Então, assim, é uma gestão muito complexa. Mas Rafa. é importante dizer o porquê nós tivemos que Não, ir não, a gente, para Vinhedo. Isso é um outro assunto. A gente não foi para Vinhedo, tá? Isso é uma coisa que fica meio dúbia, mas assim, o time continua sendo do Country Club. O time só treina em Vinhedo. As categorias de base continuam aqui treinando dentro do Country Club. Vinhedo vai fazer as dela. A gente só apoia. Então, Isso, eu vou pedir uma licença, que eu acho que é importante a gente falar uma coisa nessa fala. Se a prefeitura, né, se a base que está em Vinhedo ali, as escolinhas, cresceram 500%, como o Rafa diz, e nós temos na prefeitura de Valinhos também uma base forte, uma escolinha forte, olha que benefício o Country Club está gerando para a região. sim. Então agora a menina que deseja jogar voleibol, ela não tem mais uma oportunidade que é jogar em Valinhos. Poxa, nós criamos a segunda oportunidade, em Vinhedo. Opa, tem vaga lá também, eu posso ir lá. E isso mexe com toda a região de Vinhedo, com a região de Valinhos. Vem gente de Campinas e de outras cidades. Nós tínhamos meninas na base que são de fora daqui da cidade, longe. Poxa, E o pai traz. E o pai traz. E 3 meninas, no início da nossa gestão, jogaram no time principal. E subiram, e agora também sobem algumas para o time principal. É esse o objetivo. Do clube. O clube precisa fazer com que esse processo aconteça. Vai jogar uma escolinha, porque precisa aprender, precisa partir de um ponto. Escolinha não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, é a fase inicial. Quando a gente pensa em pedagogia do esporte, que eu acho que é importante a gente trazer isso para dentro da nossa conversa, existem processos, existem caminhos a serem seguidos. Então existe o processo de iniciação esportiva, que isso vai até em torno de 10, 12 anos para aquele que vai seguir, mas nós sabemos que hoje, dentro dos nossos estudos, quando a gente vai para a academia estudar, existe o estudo da iniciação esportiva para o adulto. Vamos trazer aqui o beach tênis, que é uma modalidade que o Country Club criou aqui dentro, trouxe. Nós tivemos o privilégio de conseguir construir a nossa arena de areia, que hoje nós sabemos que ela já não atinge, mas precisaríamos crescer, aumentar. Mas quantos adultos estão fazendo a iniciação esportiva no beach tênis? Só fazer um parênteses, rapidinho. Nós tínhamos 2 meninas que tentaram a iniciação no vôlei, e com as quadras de beach tênis, elas mudaram de esporte, estão no beach tênis, estão procurando patrocínio e estão disputando o campeonato pelo país inteiro. Dá uma olhada o que acontece. Entendeu? Continua. Então, quando a gente fala de iniciação esportiva, ela é a primeira fase do esporte. Depois a gente vai para fase de especialização. Essa fase de especialização, ela é como se a gente pensasse como a escola funciona. Então a gente entra na escola lá na educação infantil, aí vai para o fundamental. Quando nós vamos para o ensino médio, lá para os 14, 15 anos de idade, eu começo a minha fase de quase início da especialização. Eu já vou direcionar para o que eu quero. E a minha fase de profissionalização é quando eu entro na faculdade. E o esporte ele também tem esse caminho. Cada esporte tem uma característica. Nós sabemos que tem alguns que usam essa fase um pouco anterior, outros um pouco posterior, como se a gente pensar na ginástica e se pensar no futebol, tem idades diferentes, mas é um processo. Então é iniciação, especialização, e aí você vai para o início da profissionalização. Então, nem todos chegarão nesse processo? Não. Mas todos têm a oportunidade de passar por isso. E se eu não virar o profissional, eu vou virar o jogador amador. Eu vou poder continuar nisso, fazendo o quê? Participando dentro do clube ou de algum outro local que eu queira para disputar outros campeonatos que tem a ver com a minha característica, já que eu não profissionalizei. Não é problema nenhum. Continua, o processo de esportes continua. Dentro do que ele falou, muito interessante, o Rafa também tocou no assunto das atletas de base. Quais eram os objetivos da nossa diretoria nessa questão com o vôlei e o município de Valinhos? Nós fomos visitados por todos os candidatos a prefeito. Acredito que todos vieram aqui. E, assim, todos falaram sobre voleibol também. Quando eles entravam nesse assunto, a gente colocava o seguinte:
para o município o que é interessante. Primeiro, que o time se aproxime do associado e do município. Como? A gente tem no nosso planejamento lá, no nosso primeiro ano, antes da pandemia, a aproximação junto às escolas municipais para levar o time para fazer treinamento nas escolas, mas um treinamento exibição, para que pudesse fomentar nas crianças o sentimento de querer praticar o esporte. Então, assim, nós tivemos muita ajuda do prefeito Orestes. Então, quando a gente jogava a Série B, a Superliga B, a gente teve transporte, a gente teve lanche. Então, assim, tivemos um apoio no que a prefeitura podia, junto com o secretário, o Paulo, o Periquito, né? Podiam nos ofertar, eles ofertavam. E a gente tinha essa parceria. Nós conversamos demais com o secretário de esporte, com o Paulo, e ele nos ajudou muito a traçar também a nossa visão em relação a esse esporte, né? Aí vieram as eleições, a gente recebeu, e a gente chegou a receber deputado federal aqui. E falando de emendas parlamentares que poderiam vir para ajudar o esporte. Então, olha só o que movimenta um esporte de alto rendimento numa instituição, num clube. Bom, passado isso, a prefeita Capitã Lucimara foi eleita e nós tivemos de 2 a 3 reuniões, tirando as reuniões na Secretaria de Esporte com o secretário Felipe, mas eles vieram aqui e a gente colocou isso para eles, né? A contrapartida em relação a isso com as crianças das escolas municipais da categoria de base. E depois disso, a gente começou a intensificar essa relação com o João, criando até mesmo um organograma para que pudesse ter o Country Club e a prefeitura unidos, né, numa gestão de sucesso, falando de base e falando de alto rendimento, né? E a questão também da utilização do ginásio municipal, né, das nossas datas para jogos, doação de alimento para o Fundo Solidário, né? Além de várias reuniões que também nós realizamos no gabinete da prefeita, colocando tudo isso, né? Todos os pontos positivos para o município. E aí foram várias reuniões, foram várias tratativas, mas aí teve questões no meio do caminho, talvez de interesses pessoais ou de questão de falta de conhecimento, porque achavam que ainda era o projeto do antigo gestor. Então, assim, aonde nós estamos errando? Então, vamos comunicar. E comunicamos, mas com muita clareza. Tanto que comunicamos que outras empresas vieram aportar. E aí a gente começou a visualizar que o voleibol de alto rendimento não é para amador. E aí a gente foi atrás de uma gestão esportiva profissional. Aí houve todo um caso lá na CBV, em relação ao escândalo do Banco do Brasil e tal, e trocaram a direção e o cara que estava à frente da CBV visitou o clube. A gente recebeu o senhor Marcelo da CBV aqui e a gente teve a grata notícia, pelas palavras dele, que o Country Club tem uma estrutura melhor que a do Flamengo. Que a do Flamengo. E que o Country Club seria espelho em relação a como seria trabalhado redes sociais. Aí eu tenho que fazer umas aspas e agradecer ao Paulo Henrique por todo o procedimento que ele, junto com a diretoria de comunicação, realizou, né, em deixar tudo pronto. Uma rede social independente para o vôlei de alto rendimento, com a contrapartida de comunicar as benfeitorias da base e um hot site do vôlei de alto rendimento, tudo já preparando para o terreno que viria a seguir, que seria a Lei de Incentivo Federal. Então, assim, nós conseguimos montar uma estrutura de excelência em relação a esse produto que era o voleibol. E aí chegou a gestão esportiva profissional, cobrando 0 da diretoria, 0 do clube,
entrando no risco por causa da pandemia. Estava muito difícil de angariar patrocínio, patrocínio direto, né? Porque nós precisamos do patrocínio direto para alguns pagamentos que não entram dentro das receitas das leis estaduais, federais. E aí conseguimos trazer a Virna como madrinha do time, fizemos uma apresentação no nosso ginásio, conseguimos, esse era um objetivo importante para o clube, de se associar com empresas da cidade. Então a gente trouxe o PSC Saúde, o Plano de Saúde Santa Casa, né? Nós tínhamos outro plano aqui, ventilaram o nome de planos até com mais expressões de mídia, mas a gente queria um plano da cidade, tudo com ligação com a cidade. E eles vieram, aceitaram o nosso convite, né? Vieram participar do projeto. Dentro desse projeto, a gente conseguiu mostrar para as autoridades municipais a importância, né, de ter um time de alto rendimento. De 5 mil municípios, só tem 12 na elite, e Valinhos estava lá. Isso também, aí o Rafa pode continuar, que eu acho que já passa um pouco também da gestão dele, e eu me afasto por problemas pessoais e também por algumas questões estratégicas, que ele continuou, e a gente recebeu aqui no nosso ginásio, né, o prefeito de Vinhedo. Uma honra receber uma autoridade para ver um jogo de voleibol, num jogo que a gente levou um nabo de Maringá. A gente não tinha onde esconder, estragou a festa. Maringá, nós soltamos lá, foi 3-2 para eles lá, mas a gente tinha a possibilidade de ganhar. Vai ser, aqui a gente vai passar o rodo, estamos na nossa casa. Foi o pior jogo de vôlei da história do Country, né? Mas tudo bem. Mas assim, conseguimos ativar novamente a nossa Arena Country, e o Rafa pode falar mais sobre essa aproximação. Então, assim, existem as oportunidades, né? Nós criamos várias oportunidades para Valinhos. A gente não saiu de Valinhos porque a gente quis, né? Mas foi por uma necessidade que o Rafa vai falar. Valinhos tem um ginásio que ele é multiuso. Ele usa para futebol de salão, basquete, tem o campeonato feminino que Valinhos recebe lá. Então, a saída para o ginásio de Vinhedo é única e exclusivamente por uso exclusivo do ginásio. Não tem outra modalidade acontecendo lá. A gente nunca teve problema com prefeitura de Valinhos, Vinhedo. A gente não tem problema. A gente está aqui para fomentar o esporte em qualquer cidade. Eu já até brinquei com o Zanella que a próxima cidade que a gente vai é Louveira. Fica até louco. Acho que o próximo presidente, eu vou passar isso pro próximo presidente também, que a gente tá querendo fazer o time do circuito da uva. Aí fica mais fácil. 3 cidades, ninguém vai arrumar briga com ninguém. Imagina na Sport TV, agora sacando o circuito da uva. Vamos pra isso, gente. Ponto do circuito da uva. Aí não tem briga, porque assim, quando são 2, 3 não dá pra brigar. Mas assim, as pessoas têm que entender sempre que fazer esporte nesse país, e assim, eu não trabalho com isso, mas visitando outros clubes e vendo outras modalidades, só você ver Ponte Preta e Guarani aqui, a gente sabe a realidade deles. Vamos voltar ao nosso microcosmo aqui. Não é simples. Você precisa, infelizmente, ainda precisa de dinheiro. Você precisa arrecadar. Então, hoje, a gente tem que ter um time mais regional. Não Valinhos. É como o Hernani falou, existem 5 mil municípios, Valinhos está dentro deles. Olha o que é Valinhos perto de São Paulo, Osasco, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. É pequeno, mas se a gente começar a pegar a região, fica muito mais fácil. Então, essa foi uma das discussões nossa aqui, eu e o Hernani. A gente bateu boca com isso, não tem problema, estamos aqui do lado hoje de novo. Mas assim, foi uma saída. Foi um jeito que a gente entendeu que seria mais fácil para o time. Porque hoje a gente poderia estar jogando assim, que nem aconteceu. Jogava no ginásio de Valinhos, depois jogava aqui dentro do Country Club. Então, ficava essa mudança, a gente não tinha uma sede, não tinha algo próprio. Porque não dá para jogar aqui também dentro do Country Club. A gente não tem espaço.
Você vê, o final de ano teve a festa da dança. Já ocupou o espaço. Aí o pessoal do futebol de salão já reclamou, pô, mas vai tirar o meu espaço. Aí do vôlei também reclamou. Então, assim, vamos colocar mais alguma coisa aqui dentro do clube? Não, não tem sentido. Vamos fazer isso em outra área. As categorias de base continuaram treinando aqui, então, assim, não vejo muito problema de ter saído de Valinhos, o time adulto. Vamos frisar bem isso. Só o time adulto joga lá. Não joga, as categorias de base continuam jogando aqui, a gente vai apoiar da mesma maneira. Então, o que a gente pensa como country club é apoiar o esporte na região. E, por sinal, a gente precisa de mais patrocinador. Assim o Zanella fica mais tranquilo, apesar de faltar 3 dias, não sei quantos vai ao ar, mas a gente tenta fechar alguma coisa ainda para o próximo ano. Feito? O importante é frisar de que o time de vôlei hoje ele é quase que autossuficiente. O patrocínio que se tem hoje consegue manter o vôlei, o time de vôlei, sem a necessidade de estar colocando dinheiro do sócio para se manter esse time. Muito pelo contrário, com esse projeto que nós mandamos lá para o incentivo federal, que nós estamos dependendo da mudança do nosso estatuto para se adequar à Lei Pelé, que nós temos já arrecadado, nós temos no Banco do Brasil praticamente R$1 milhão na conta do Country Club. Esse dinheiro pode ser usado até daqui 2 anos, mas para que seja usado tem que ter adequação do nosso estatuto à Lei Pelé. Se usar esse dinheiro para manter o time, que dá tranquilamente, tudo que vier através do patrocínio direto pode entrar no caixa do clube para ser usado da melhor forma que o clube entender. Então, que nem o Hernani fala, o vôlei é um produto, realmente é um produto que o clube tem hoje e que pode ser explorado cada vez mais. Oh. E esse incentivo federal abriu portas para outras modalidades. Nós temos, acho que, 3 ou 4 projetos já aprovados. Sim. Que já está só aguardando a captação dos patrocinadores. Hoje nós temos a Bosch, coisa que a gente nem imaginava um dia ter, né? Sim. A EMS, cartonifício, Plano de saúde. Plano de saúde, tem vários aí que dá para abrir. Eu só espero que essa nova diretoria continue esse trabalho que nós fizemos. Né? Não deixe acabar com isso. Tem que ter dedicação, coisas que a nossa diretoria teve. Nós resgatamos o vôlei lá atrás. Nós pagamos tudo que estava pendente. Nossa, era muita coisa, hein? Era jogadora, federação, estabelecimentos comerciais na cidade. Foi um trabalho, assim, a Rafael fez um trabalho espetacular em relação a tudo isso. Mas, assim, era jogadora, a gente vai meter vocês no pau, falando português, claro, né? Não, vamos conversar. Vem pra cá, vem entender o que está sendo realizado, né? Então, tem jogadoras hoje no Brasília, tem jogadoras hoje no São Caetano, tivemos jogadoras no Curitiba, tem jogadoras que eram daqui, Camila Mesquita, que jogou no Minas, né? Hoje, a Duda hoje está em Brasília, eu acho, se é Brasília, Osasco. Então, assim, muitas coisas que o presidente estava falando aqui que são boas. Por exemplo, o time passou para a série de elite. A CBV nos paga proventos, né? Tudo que ela angaria de direito de imagem, de propaganda, os clubes recebem esse provento e entra para o clube. Então, assim, é um dinheiro considerável, né? Benefício. Lei de incentivo federal. A gente pode fazer 5 projetos, não precisa ser tudo para o vôlei.
Pode ser para o futebol, pode ser para o tênis, pode ser para natação, pode ser para o vôlei de base, vôlei de alto rendimento. CBC, uma vez que nós mudamos o nosso estatuto e nos adequamos à Lei Pelé, eu e o João nós estivemos lá. Você pode subir de nível. Então, a CBC, conforme até mesmo você entrevistou o vice-presidente da CBC, ele esteve aqui, e uma das falas dele foi: bom se cada clube tivesse a associação com a CBC. E você sabe que a CBC pode pagar funcionários, professores, né? Nos dão material esportivo. Da última vez que a gente foi lá, a gente ficou sabendo também de outros benefícios, mas você tem que ir subindo de nível. Com a lei de incentivo, com a Lei Pelé, o clube dá um salto e mais benefícios podem vir. Com a lei federal, não só a lei de incentivo ao esporte, mas você pode colocar, agora falando de modo geral, obras. A gente precisa da contrapartida social. A base já é uma contrapartida social. Nós temos meninas da cidade jogando na base que podem utilizar a estrutura jogando pelo time do country. Já é uma contrapartida social. Né? Muitos falavam assim, mas aí a gente vai abrir o clube, vai vir o pessoal da cidade aí, são 20 anos amarrado com isso, mas não é assim que funciona. Os próprios esportes, né? O futebol, por exemplo, podemos pensar que tem contrapartida quando você tem o sócio, o jogador, atleta, que é o sócio-atleta. Então, isso também é uma contrapartida. Isso vive na nossa história há quanto tempo? Então, está aí já. Então, nós já temos uma série de coisas que acontecem que acaba não aparecendo, mas já existe. Você tem hoje, por exemplo, para os esportes olímpicos, a CBC tem o ciclo olímpico. Então, assim, você tem proventos que vêm da entidade para o clube e você pode fomentar esses esportes de ciclo olímpico. O que mais que a gente tem em relação a benefícios? O associado pode doar seu imposto de renda no projeto de incentivo federal. Então, você tem as empresas que pagam até certa porcentagem e o associado, pessoa física, também pode aportar no projeto. Então, o associado tem benefício. Isso é legal falar, porque não vai onerar ninguém. Quando você faz a doação do imposto de renda, é do dinheiro que você já precisa pagar para a Receita, você já paga para a Receita, uma porcentagem pode ser direcionada aos projetos. Então, pode trazer para o clube. Então, associado, mas é pouco, eu pago pouco de imposto de renda, vai vir pouco. Não tem problema. De 2.500 títulos, se nós tivermos um pouquinho de cada um, poxa, será que não é um dinheiro que pode contribuir muito para a instituição? E nada contra o governo, muito pelo contrário, o governo tem o papel dele, o governo federal tem o papel dele, tem que fazer as coisas dele, mas eu posso ajudar quem está mais perto. Quem está mais perto hoje de nós associados? O Country Club, que faz um trabalho muito grande em vários setores. Tem muita coisa boa que o presidente e a diretoria 2020, 2022 deixou de legado. Então, muita coisa, assim, por exemplo, podem ser vistas da característica do aspecto físico. Então, assim, quadra de beach, arena de areia, a extensão do deck, a sala de jogos de tabuleiro, né? Aprovação das equipes no Campeonato Regional de Natação. A aprovação das equipes do Campeonato Regional de Natação. Mas, assim, teve até um momento de que um associado chegou para mim lá no tênis e falou assim, puxa, essa diretoria não fez nada. Aí eu respondi assim, se você tá aqui, é porque a gente fez muita coisa. Fez muita coisa. Por sinal, deveria colocar aquele vídeo, já tá no ar? Aquele vídeo apareceu no final da nossa diretoria, mas o presidente... Poderia colocar no final do podcast aqui para o pessoal, não sei se então dá. Pode ser, pode ser. E a gente não pode esquecer que tem muita coisa que não aparece como obra, né? Mas ela existe como acontecimento para que tudo mantenha, né? Então, o César acabou de comentar da equipe de natação, mas para as equipes de futebol participarem, precisa também a diretoria estar ativa, estar fazendo a coisa acontecer, para que os funcionários estejam em ordem. Para a gente usar a piscina no final de semana,
nós precisamos estar com tudo em ordem, para que a gente possa jogar o futebol do final de semana, jogar o beach tênis, tem que estar tudo em ordem, então a gente precisa agradecer nossa equipe, desde a jardinagem, limpeza, todos que estão envolvidos. Então isso precisa acontecer. Nós fizemos um festival de dança, isso acontece porque também tem uma gestão, precisou trazer uma pessoa para coordenar esse festival, isso tem custo, foi pago através de todos os benefícios, o festival aconteceu, tem fotos que você pode comprar, vídeo, são inovações que nós trouxemos. As aulas de violão também precisam disso. Yoga, o karatê que foi competir em vários lugares com expressão. A bocha, que é uma modalidade que pouca gente acaba tendo acesso. Precisaríamos aumentar esse acesso para as pessoas irem à bocha, mas é uma equipe que representa o clube e vai em várias instituições, vários locais. Tínhamos, né, o projeto da extensão do tênis, participar fora, não conseguimos até por uma limitação de período que nós passamos, mas hoje nós temos o ranking interno do tênis que acontece, então isso fomenta e motiva todos os praticantes. Vamos lá, a gente pode falar de tudo, a base do vôlei, o basquete que voltou a ter mais movimento. As mesas novas de sinuca. A área do bilhar, né, da sinuca ali, como nós melhoramos, foi reestruturado. Tem mais mesa de ping-pong, tem um projeto para a gente melhorar o tênis de mesa. Também. Fute-mesa, as mesas de fute-mesas que foram feitas na nossa gestão, que também é mais uma coisa pro associado. O lago, nós temos um lago que tem uma pesca esportiva fenomenal e isso exige um tratamento, um cuidado, um olhar, uma atenção. Muita gente passeia ali no lago, não faz ideia de que nós precisamos ter um biólogo que acompanha aquilo lá. As reformas dos quiosques, então o usuário de final de semana que vem fazer seu churrasco com a sua família, ele está num local que foi reestruturado, foi refeito, com todo um cuidado, um investimento. As adequações também dos vestiários, né? As adequações do nosso vestiário novo. Então, nós temos muita coisa que aconteceu. E também alguns processos internos, reorganização de muitas coisas internas dentro dos departamentos para que aconteça. O marketing, como o Hernani comentou, o podcast, então todas as pessoas que estão envolvidas. O departamento do Décio, o Décio precisa de apoio, de amparo para que ele consiga fazer tudo acontecer com os coordenadores dele, com todos os alunos, o associado. É muita gente envolvida. Então, tem um trabalho que tem que ser feito e a gestão precisa. Sem alongar muito, eu acho que foi um privilégio poder participar dessa gestão, de estar na gestão e contribuir para o Country Club. O Country Club é uma instituição que ela não começa quando muda uma diretoria, nós tínhamos isso em mente quando nós assumimos, e então ela só dá continuidade. Então nós precisamos ajudar para que ela possa crescer cada vez mais e para as pessoas que estão aqui dentro aproveitarem cada vez mais. Pena não ter conseguido todos os nossos sonhos, mas que a próxima gestão consiga trazer os sonhos de todos nós associados, deles como gestores, para que o Country Club ocupe cada vez mais o seu lugar no cenário. Eu, voltando um pouco lá ao vôlei, muito nos cobraram a respeito, mas ele abriu muitas portas dentro do clube, muitas. E apesar de todas as dificuldades, críticas e tal, eu não me arrependo de ter continuado com o vôlei. Não me arrependo. Muito pelo contrário. E realmente nós tínhamos muitas... a reforma da nossa portaria, a reforma da... Readequação do ginásio com um auditório, sala para estudo. Colocação da caixa d'água para demolir essa coisa aí na frente, né? O projeto, que projeto fantástico lá do aumento da piscina aquecida. Que é um projeto que está aí. O projeto está aí, é um projeto fantástico, muito bonito. Espero que alguma diretoria ou a próxima, alguma delas, venha a concretizar. Eu vou brigar. Brigar muito não, bonito. O projeto é fantástico e lembrando, se conseguir pela Lei de Incentivo Federal, custo zero. Custo zero. Zero. Sim.
É muito bonito. Vou mandar para você ver. Eu vi já. Já vi. Já participei muito desse bonito. processo. Já ele É muito participou. bonito. Vim aí com o João na época da pandemia. Bem Medida. fizemos, né? Tá Quem pronto. sabe, quem sabe. Tá pronto. Eu acho que vai dar certo. Tem uma Vai. lista de espera aí grande, a gente vai conseguir, sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado da diretoria, foi uma honra. É um trabalho voluntário que realizei com muito amor e carinho. Queria agradecer aos associados por não ter abandonado o clube no seu momento de pior vida em relação à pandemia, né? Lamentar pelos associados que se foram por essa pandemia, né, dentro da nossa gestão. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores, em especial ao Paulo Henrique, ao pessoal que trabalhou diretamente comigo. Acho que foi uma parceria vitoriosa, foi muito boa. Robertinho, obrigado aí nos processos técnicos, vai deslanchar, vai crescer, né? Tá aí nos ajudando. E eu deixo aqui um sentimento que eu não consegui realizar para o próximo diretor. Espero que, em forma de parceria, ele consiga implementar. Acho que a implementação de uma diretoria, de um departamento de comunicação mais incrementado, acho que a gente necessita disso. O clube tem total condição de se autossustentar em relação à comunicação. A gente tem pessoas muito criativas, mas acho que precisa de mais colaboradores nessa situação, né? O Paulo Henrique precisa de estagiários, de pessoas que ele possa direcionar para as nossas redes sociais serem mais ativas, para o nosso site ser mais completo, para que a gente possa ter mais registros fotográficos dos eventos, dos torneios. Eu acho que a gente conseguiu colocar uma sementinha num departamento comercial. Acho que, como voluntários, nós não temos muito tempo para correr atrás de patrocinador, para correr atrás de empresas para exporem a sua marca aqui no clube. Então, o departamento comercial é extremamente importante para poder fazer valer o Media Kit e todas as entregas de marketing que o clube necessita. E, apesar de ter sido feito com uma ajuda muito grande do João trazer o presidente do vôlei de Campinas para cá e nos mostrar todos esses dispositivos que, como clube, a gente tem e ele, como agremiação, ele não tem, né? Agradecer ao presidente, depois você fala o nome dele, agradecer ao Maroni, que esteve conosco, que nos mostrou como é uma gestão profissional, mas assim, qual é o nome? O Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele esteve conosco aqui, nos colocou uma visão muito ampla do que a gente pode conseguir e pelo esforço até mesmo do Tica em desenvolver o primeiro projeto de lei de incentivo, mas eu acho que o clube tem que ter um departamento de lei de incentivo. O clube tem que potencializar alguém aqui de dentro, porque aconteça o que acontecer com os profissionais que passarem por aqui, fica para o clube. Então, lei de incentivo ao esporte federal, lei de incentivo ao esporte municipal, trabalhando com o ICMS, lei Rouanet, lei Aldir Blanc para os nossos associados do teatro, da música, né, da interpretação também, né, que a gente tem aqui, você pega o festival de dança, você vê dança, você vê teatro e você vê música. Então, assim, o que essa diretoria está deixando de legado, acho que é muito melhor do que talvez uma obra, né? A obra fica, a gente utiliza o espaço, mas esses dispositivos que vão desonerar o clube, vai desonerar a folha de pagamento, quem sabe, até mesmo num futuro, a gente pode, com esses dispositivos atuantes aí, desenvolver atividades sem custo para o associado, entendeu? Esse é o caminho, eu acredito muito nisso. Era somente isso que eu gostaria de agradecer e foi uma honra desenvolver e estar do lado dessas pessoas durante esses 3 anos, entender o que é o clube. E eu acho que é muito bom oxigenar também. Acho que é muito bom entrar pessoas diferentes nas funções. Acho que é
É muito saudável isso. E estamos aí, voltando a ser associado, batendo nossos tênisinhos. O senhor está convocado. Sare de sua tendinite, será o que você adquiriu aí? Para levar um nabo lá na quadra novamente. E é isso. Vamos que vamos. Não, só agradecer. Foram 3 anos, eu já falei, foram 3 anos intensos. As pessoas têm que entender que isso aqui é um trabalho voluntário. É difícil, porque no meio de uma crise que a gente passou, ainda tem que se dedicar ao clube. E chegamos no final de uma gestão com praticamente toda a diretoria. Então, só tenho a agradecer. Foram anos de aprendizado muito bons e daqui a 3 anos tem outra eleição, vai que a gente volta, vai que a gente tenta. Eu não sei, eu não tô meio... Acho que eu não tô com paciência para voltar daqui a 3 anos. Vamos esperar, vamos ver como é que vai estar o clube. Boa sorte aí ao Thiago e toda a sua equipe também, né? Sim, o que faz, que consigam que realizem um trabalho excelente e muita sorte aí na nova gestão. E vou falar pelos 6 que estão na sala. O que eles precisarem, tenho certeza que eles podem conversar conosco, que a gente vai ajudar. João, quer falar alguma? Acho que já agradecemos, né? Acho que o privilégio de fazer parte dessa equipe, dessa gestão montada, foi muito grande. Voltamos aí à categoria de associados, não diminui a responsabilidade que nós temos com a instituição. Eu acho que todo mundo que é associado tem responsabilidade e eu não vou fugir da minha como associado. E agradeço. Aprendi muito. Era um desafio pessoal passar por isso para entender e aprender o que é isso. Então, como aprendizado de vida, aprendizado profissional e pessoal, fica muita coisa. Então, agradeço a cada um. Tive a oportunidade de conviver com muitos associados que eu nunca tive conversa e tentei agregar sempre o que for de melhor para cada um deles. E que essa nova gestão faça aí um bom trabalho, tenham sorte e que, se precisarem, nós estamos por aí, pelas quadras e campos do clube, para contribuir. E agradeço, acima de tudo, ao Zanella, presidente, pela oportunidade, para a gente poder ter trabalhado junto. Ao Mário, nosso vice-presidente, e ao Ney, nosso tesoureiro, e a todos os diretores que estavam junto conosco, né? Não vou correr o risco de falar para não errar nome de ninguém aqui. E eu corri, eu devo ter esquecido de alguém, desculpa, hein? E eu não posso deixar de falar uma questão que nós tivemos muitos adjuntos comigo na diretoria de modalidades, né? Então, não quero falar todos para não correr o risco, mas todo o pessoal das lutas, pessoal das atividades aquáticas, quem passou pela academia, pela espaço fitness, bocha, basquete, vôlei. Então, acho que todas as modalidades que tiveram aí, que contribuíram de forma voluntária para nos ajudar. Então, não foi um trabalho meu, nem só da diretoria. São muitas pessoas que conseguiram ajudar a melhorar cada um dos processos e do que aconteceu dentro do clube. Eu queria só que o Rafa falasse, vai começar a Superliga, né? Vai começar a Superliga dia 20. Vamos torcer aí pro clube. Vamos torcer. É isso. Obrigado. A gente não vai torcer para Valinhos e nem para Vinhedo. A gente vai torcer pro Country Club. Tá, gente? É Country Club. Quando for no ginásio, é Country. Não é Vinhedo, não é Valinhos, é Country. Se o pessoal lá fala outra coisa, não é problema nosso, mas o associado aqui tem que vestir a camisa. Então, dia 20, todo mundo lá no ginásio da Festa da Uva, vamos lá torcer. Eu queria agradecer a diretoria, aos diretores adjuntos, né, por esses 3 anos, pela parceria, dedicação, amizade, principalmente, né, aos nossos colaboradores, que eu já disse que vocês são os motores desse clube. Sem vocês, o clube não ia andar de jeito nenhum. E agradecer a todos. E como eu sempre, já várias vezes eu disse e repito, que a força de um grande rio está na união de suas águas. Nós temos esse clube como um grande rio e nós associados como suas águas.
Eu quero desejar a toda a comunidade countrysta um feliz 2023, com muita saúde, paz, felicidades e muito progresso. Material, principalmente espiritual. Obrigado. Ok. É fácil quando você tem dinheiro na mão, né? Fazer as coisas. Mas quando não tem, né? E vocês sentiram isso, né? O clube fechado numa pandemia e não desistiram, né? Não desistiram, sempre ali, fazendo, brigando. Tá? Eu, como funcionário, agradeço também. A gente discute, a gente briga, né? E a gente resolve sempre em pró do associado. E agora que vem a gestão aí 2023, como o Hernani disse, tá pronto, né? Só eles Dá sequência. E caminham. aprimorarem também, por que não? Sempre. Eu acho que o sarrafo sempre sobe. Então, assim, a gestão que vai entrar vai entregar um clube, se Deus quiser, com um nível de gestão lá em cima. A próxima que pegar, vai ter que pegar da onde parou e isso é muito bom para a instituição, né? Muito boa. E você foi protagonista também, inédito no clube, da primeira filmagem aquática. Opa! Na época da pandemia, Verdade. né, a diretoria fez o esforço e junto com a questão aí do Paulo Henrique e os professores, né, Sim, ginástica, de karatê, levar natação, futebol. as atividades para casa do associado, né? Sim. E você foi um dos você foi pioneiro Com a loucura do Paulo. Com a dava loucura ideia, do Paulo. Ele acreditava. É a primeira vez que eu vejo lá imagens aquáticas de dentro da água, assim, como Ficou que bem a legal. gente faz o movimento. Ficou bem legal. Eu fiz no ar, né? Não, até uns dias atrás, o Paulo recebeu uma mensagem, uma moça, não sei se acho que ela era professora, ela pegou um vídeo para utilizar em aula, assim, pessoa fora daqui, assim, não é nada daqui. Temos que Parabéns. cobrar, hein? Temos que cobrar, por favor. Direitos Royalties. autorais. Direitos autorais. Tá bom, então esse foi o nosso podcast e até um próximo com outros convidados. E lembrando, como eu escutei na minha primeira entrevista, isso é do clube, né? O Paulo, eu vou falar em nome do Paulo. Quem quiser vir, ser entrevistado, pode vir. E entra aí no site, dá um joinha, como o Paulo disse. E só lembrando, hein, pessoal, agregando o que o César está falando. A sua marca aqui, né? Obrigado também ao Sport Bar, né? Que o Paulo sempre fala isso no fim, né? Pelo patrocínio, mas a sua marca também aqui no CountryCast é importante, né? Visibilidade, né? Eu acho que tem a possibilidade da gente fazer aqui um testemunhal do seu produto, da sua empresa, tem tudo aí. Eu acho que na próxima gestão isso vai se aprimorar melhor ainda. O Hernani me desafiou aqui no tênis, eu perdi para ele, peguei uma tendinizinha, tô sanando, mas eu com o xadrez eu consigo, não preciso. Eu jogo com a mão esquerda. Tá devolvendo. Xadrez, tá bom? Você tá fugindo do xadrez. Não, eu aceito. Combinado. Aceito. Tá desafio, aceito. Outra modalidade que foi... Abriu um espaço aí, tá engatilhado. Boa lembrança, né? Outra coisa que começou a partir de um sócio que nos procurou. Eu acho que é um caminho legal para a gente encerrar o Country Club e contar um pouco. Que o associado ativo é aquele que se interessa por fazer o clube melhorar ou as suas práticas melhorarem, né? E a partir de um interesse de um associado, juntamos com o César, que também é um facilitador para o xadrez, gosta, um amante, então a gente tem que agradecer pessoalmente pelo empenho dele. Então é mais uma prática que nós temos aí. E uma prática de uma qualidade e uma excelência elevadíssima. Então qualquer idade que queira e tenha desejo em mais um conhecimento e melhorar a sua visão, vem jogar um xadrez aí que vale a pena. Isso aí. Então, mais uma vez, agradeço a todos pela participação, pela essa conversa, né? Obrigado e até o nosso próximo CountryCast.
todos nós nunca imaginamos passar pelo que passamos. Logo após um evento de sucesso, nos deparamos com uma ameaça real que nos afastou de tudo e praticamente de todos. Tivemos que tomar duras decisões e uma delas foi fechar nossas portas. Ninguém sabia se seriam dias, semanas ou meses. Só tínhamos uma certeza: nos manter vivos. Acreditem, não foram meses fáceis, um dia após o outro. E assim traçamos nosso planejamento para manter viva a extensão de nossas casas, o lugar que amamos, que é sinônimo de alegria, diversão, saúde e confraternização. Olá, me chamo Roberta Pelaquim. Sou professora de sapateado e associada do clube desde que nasci. Estou aqui para compartilhar com você informações sobre o retorno ao Country Club. Quando será? Ainda não sabemos, mas já devemos entender qual a nossa parte para este novo, certo? Obedecemos cada etapa, zelamos pelos nossos colaboradores e inovamos na forma de conectar o associado ao clube, preparando todos para o grande retorno. Durante esse período, mantemos a chama acesa e promovemos diversas modificações visando sempre o bem-estar do associado. Várias melhorias foram promovidas para que chegasse o grande dia da reabertura. Olá, associado! Estamos aqui para informar você que o nosso clube irá reabrir neste sábado, dia 15 de agosto. A fase amarela tem duração de 28 dias e, neste período, o clube poderá atender 40% da sua capacidade em apenas algumas atividades. Aos poucos, o clube foi ganhando vida no que chamamos de novo normal. E após 1 ano e meio, reabrimos nossas portas e podemos vivenciar o que tanto gostaríamos de ter vivido: o clube pleno em sua capacidade total. Em pouco tempo, conseguimos desenvolver e instalar novos dispositivos, resgatando o voleibol de alto rendimento e colocando o clube no cenário nacional novamente. Lei de Incentivo ao Esporte Federal e a associação na CBC são dispositivos prontos para uso. Voltamos com tudo e realizamos festas inesquecíveis, oferecendo ao associado eventos com sucesso de participação. Entregamos no fim de nossa gestão um clube muito mais forte e hoje somos muito mais country e com a certeza de dever cumprido. Vida longa ao Country Clube Valinhos.